Olá pessoal, chegamos então ao verso 31 do capítulo 3, tá? Qualquer dúvida que você tiver, escreve aqui no comentário do vídeo, a gente responde rapidinho para você. Então vamos ao verso de hoje. Yeme matamidam nityam anutishtanti manava shraddhavanto nasuyanto muchante tepi karmabhi. Então, o Krishna vai falar agora de dois tipos de pessoas. Ele falou do sábio e do ignorante, e ele vai falar agora aquela pessoa que segue o seu ensinamento e aquela que não segue. Então, ele diz, Ye me matamidam idam anutishtanti manava. Então, aquelas pessoas que anutishtanti, essa anutishtanti quer dizer, vem da raiz anustar, quer dizer praticar. Elas praticam o quê? Matamidam, me matamidam. Esse meu ensinamento, essa minha consideração. Tem que ter muito cuidado com relação àquilo que é entendido como prática. O capítulo 2, Arjuna fez uma pergunta sobre como que o sábio andava, aquela pessoa que está situada em Samadhi, como é que ela anda? Essa pessoa que tem o intelecto firme, como é que ela fala? Qual é a sua linguagem? Como é que ela senta? E Arjuna tinha uma dúvida, então, que era até um pouco neófita, né? Um pouco assim, meio nada a ver. Porque o sábio ele não pode ser definido pela vestimenta, ou pelo jeito de falar, ou pela linguagem, ou pelo modo como ele anda, de forma alguma, porque todas essas coisas elas podem ser simuladas, elas podem ser imitadas. Então, não é pelo aspecto externo que se vai medir a sapiência, se vai determinar que uma pessoa é sábia ou não. O que determina é um estado de uma mentalidade que a pessoa tem, um estado de consciência por trás de todas as ações, por trás como ela lida com os aspectos do mundo, como ela liga, a forma como ela lidar com os eventos da vida. Então, o yoga, a vida espiritual, ela é uma coisa que é predominantemente interna para o externo. Então, quando a gente fala de prática, Krishna diz aqui, aqueles que praticam esse meu ensinamento, então, anutishtanti, né, aqueles que praticam, essa prática não está necessariamente vinculada a uma roupa, não está necessariamente vinculada a um corte de cabelo ou a um tipo de comida que você come. Quando você fala de prática, você pegar todos os versos que Krishna falou para trás, você vai ver que ele descreve o sábio, ele descreve o yogi como aquele que tem um determinado estado mental, aquele que detém uma compreensão frente às ações, frente à expectativa do fruto da ação, frente ao recebimento do fruto, frente ao trato com a dualidade. Então, a vida espiritual ela é primordialmente um estado de consciência, um estado mental. Então, a prática ela não pode se limitar a aspectos externos, porque se você tem um mau entendimento sobre o que é prática, o que é sadhana, né? Você vai acabar caindo num erro muito comum, que é chamado de hipocrisia. Se você mensura o avanço espiritual pela roupa que você veste, pelo que você come, pelo local que você frequenta, não é uma régua, não é uma métrica adequada. O que é a métrica adequada é o quanto você consegue se estabelecer no Dharma, ou quais são as escolhas que você faz durante as situações da vida. Qual é o estado mental que você nutre. Presta muito bem atenção que vida espiritual não é medida pelo externo. Vida espiritual ela é determinada pelo interno. É o que eu penso, como eu penso, quando eu penso, o que eu sinto, como eu me manifesto, como eu lido, como eu interajo nos relacionamentos. Então, prática espiritual é predominantemente interna, ela é majoritariamente interna. Então, muitas vezes você vê
o indivíduo assim, como Jesus falou na Bíblia, hipócrita. Você coa um mosquito, mas engole um camelo. Então, às vezes a pessoa está muito preocupada com a roupa que o outro está vestindo, está muito preocupada com o corte de cabelo do outro e tudo, mas ela internamente desenvolve, ela internamente alimenta, ela internamente tem vários defeitos de caráter, vários desvios que comprometem muito mais, que prejudicam muito mais a vida espiritual. Então, por isso que falou, você coa um mosquito, ou seja, você está preocupado com a roupa, você está preocupado com o cabelo, você está preocupado com coisas externas, mas engole um camelo, ou seja, você tem um total descuidado com relação ao controle da sua mente. Você tem um total descuidado, então você não tem um controle sobre a sua mente, ou seja, você pode ofender uma pessoa, você pode praticar a violência. Então você tem que expandir o conceito da prática. Um exemplo, às vezes a pessoa fala, confunde, ela limita o conceito de não violência, de ahimsa, com o vegetarianismo. Só que o vegetarianismo é uma forma de não violência, mas a violência pode ser cometida de várias outras formas. Então você vê, às vezes, a pessoa muito preocupada com uma dieta vegetariana. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que está preocupada com a violência, em evitar a violência, acaba cometendo, em algum dos casos, violência através de gestos, de palavras, de ações, que pode ser até muito pior. Então, quando a gente fala de prática, significa que eu tenho uma vigilância, eu tenho um esforço, eu tenho uma constância para fazer a coisa certa com a mentalidade certa. Então a consciência da totalidade, lembra quando Krishna falou no verso passado, falando do sábio, aquele que Kritsnavits, aquele que conhece a totalidade. E ele falou do outro lá, que era o ignorante, Kritsnavits, aquele que não conhece a totalidade. Então, quando você tem a sua prática espiritual, significa que você tem a consciência da totalidade, você sabe muito bem onde você está inserido, você sabe muito bem a natureza do mundo, a natureza da ação, sabe muito bem a natureza do fruto, você sabe que existe uma ordem superior à sua vontade. Então, você considera todas essas coisas durante a sua prática. Se não a sua prática for mensurada só pelo externo, e você vai acabar se desvinculando dos aspectos mais importantes do yoga. Todas as outras coisas são só acessórios, são só coisas que podem ser dispensáveis, dependendo do tipo de pessoa, da necessidade da pessoa, podem ser dispensáveis. Você não precisa usar uma roupa, você não precisa cortar o cabelo de um determinado jeito. Mas todo mundo precisa ter um estado mental adequado. Então Krishna diz, anutistante idam me matam, essas pessoas que praticam esse meu ensinamento, então essa prática é dessa maneira. Ele diz, de que maneira essas pessoas praticam isso? Ele diz, Shraddhavanta, Shraddhavanto, Shraddhavat, né? Esse vat, Shraddhavanta é um nominativo plural. Então, Shraddhavat é o singular. O vat, ele quer dizer o quê? Possuidor de, aquele que tem alguma coisa. Por exemplo, Bhagavan, na verdade, é Bhagavat. Então, Bhagavat quer dizer aquele que possui Bhaga, aquele que possui opulência. Então, Jnanavat, aquele que possui conhecimento. Então, aqui no verso, Shraddhavat, aquele que possui fé. Só que aí existe um problema. Quando a gente vai explicar, se eu não explicar o que é fé aqui dentro do contexto dos Vedas, você vai acabar adotando, para completar o seu entendimento daqui do verso, o conceito de fé do Ocidente. Então vamos explicar um e vamos explicar o outro, porque o conceito de fé no Ocidente não serve para você encaixar aqui para entender o contexto. Tá? A fé aqui no Ocidente, se você pega o dicionário, se você pega os filósofos, sei lá, Tomás de Aquino, eles vão dizer para você, fé é uma coisa que dispensa provas, porque se você tem prova daquilo que não é fé mais. Fé é acreditar numa coisa que não tem provas. Então,
fé não pode ser derivado, não pode ser produto do empirismo, ou seja, da experimentação. Por exemplo, eu tenho fé que a água ferve a 100 graus. Bom, essa fé que você tem, ela decorreu da experimentação. Você ferveu a água aqui, outra água ali, todas elas ferveram a 100 graus. Então você não pode dizer que tem fé que a água ferve a 100 graus, mas você tem um conhecimento disso, porque veio pela experimentação. Então o conceito de fé aqui no Ocidente, ele é assim, eu acredito sem ter provas. Então por quê? Porque Deus não é suscetível à demonstração, à experiência. Eu simplesmente tenho que acreditar. Então, esse conceito de fé, não estou dizendo que é inválido, mas ele é inválido para entender aqui esse contexto da Gita. Então, esse conceito de fé não cabe aqui. Então, vamos entender o conceito de fé nos Vedas, dentro de Vedanta. Shraddha quer dizer fé, confiança. Shrat quer dizer confiança, um crédito. E o dha quer dizer assim, que você depositar crédito, depositar confiança. Então, o Krishna diz, aqueles que têm Shraddha, aqueles que depositam confiança, aqueles que dão um crédito. Dar um crédito em que sentido? Dessa forma, se eu chego para você e digo, olha, existe um texto chamado Bhagavad Gita, e nesse texto ele te ensina sobre a realidade, ele fala sobre a natureza de Ishvara, de Deus, ele fala sobre a natureza do Atman, a sua identidade essencial, ele descreve a natureza do mundo, ele fala sobre o tempo, ele fala sobre a matéria e as modificações da matéria. E sabendo disso, você se livra de todo sofrimento, porque você reconhece a natureza daquele que já é isento do sofrimento. Aí você olha e diz para mim assim, não quero não. Então, existe uma ausência de Shraddha. Você não depositou o crédito. Mas se existe Shraddha, você vai dizer, como eu faço para aprender isso? Então eu vou dizer para você, olha, existe o texto de yoga, tem que estudar ele do começo até o final, existe uma explicação sendo desdobrada, existe o ouvir, existe o meditar, existe o questionar e existe o contemplar. Então você tem que pegar esse conhecimento que é ouvido e colocar em prática dessa maneira, através da reflexão, do questionamento e da contemplação, desenvolvendo uma consciência adequada por detrás das ações. Então o indivíduo vai falar, então como eu faço? Então você assiste às aulas regulares ali, para pensar, escreve suas dúvidas e tudo, e o indivíduo aceita se submeter adequadamente ao processo de conhecimento. Isso é muito importante. Então você diz, esse indivíduo tem Shraddha, ele tem um ato de Shraddha, porque ele liga lá no canal Vedanta 108, ele vê os vídeos, ele curte, ele compartilha, ele coloca as suas dúvidas, ele pega aquilo que está sendo falado no vídeo, ele leva para o dia a dia dele. Então ele tem atos de Shraddha. Então ele tem atos de fé, ele consegue ter atos onde ele deposita crédito naquilo que está sendo falado. Não necessariamente ele já é uma pessoa realizada, ele já é uma pessoa iluminada. Mas lá no fundinho do coração dele, lá ele sente que assim, eu não entendo tudo, eu não conheço tudo isso em totalidade, eu ainda não alcancei a iluminação, mas eu sinto que existe um valor nesse ensinamento. Então eu reservo um tempo do meu dia para assistir esse vídeo. Eu reservo um momento do meu dia para pensar naquilo que foi falado no vídeo. Eu reservo um tempo para poder colocar aquela dúvida que me surgiu. Todos esses momentos, agora você assistindo o vídeo, é um ato de Shraddha, é um ato de fé. Você está usando o seu tempo, e eu agradeço por isso. Você está assistindo esse vídeo. Então, significa que se você está assistindo esse vídeo, você tem Shraddha, você tem fé. Você deposita um crédito naquilo que Krishna está falando e também naquilo que eu estou trazendo para você através da Bhagavad Gita. Então, a pessoa tem Shraddha. Uma pessoa que não tem Shraddha, ela não consegue chegar lá no ensinamento.
dar um exemplo, tem uma história muito legal. Então, tinha essa cidade que não chovia há muito tempo. Então, o prefeito estava desesperado, a população estava desesperada, porque a agricultura estava indo para o brejo. Então, o prefeito tentou de tudo, resolveu o problema, não conseguiu. Aí apareceu um cara na cidade e falou assim para o prefeito, olha, vocês querem que eu faça chover? Eu posso fazer chover. Aí o prefeito falou, claro que eu quero. E aí chegou lá na população lá e falou, eu posso fazer chover, todo mundo ficou animado e tudo, como é isso, como é isso? Todo mundo começou a se aglomerar, né? Até que surgiu uma esperança. E o cara falou, eu posso fazer chover. Aí todo mundo falou, então como isso? Aí ele falou, amanhã, meio-dia, aqui na cidade, na praça da cidade, na praça central da cidade, todo mundo aqui porque eu vou fazer chover. Aí no dia seguinte, lá, meio-dia, toda a cidade lá. Aí o cara subiu no palanque lá e começou a falar, vocês acreditam que eu vou fazer chover? Vocês acreditam realmente que eu vou fazer chover? E todo mundo falou, acredito, a gente acredita. Pode fazer chover que a gente acredita. Vocês acreditam realmente que eu vou fazer chover? Aí todo mundo falou, a gente acredita. Aí ele falou, onde é que estão os seus baldes e os seus guarda-chuvas? Vocês não acreditam que eu vou fazer chover. Pegou e foi embora. Ou seja, o ato de fé, o ato de Shraddha, ele não pode se limitar a você dizer, eu acredito. O ato de Shraddha, ele implica numa atitude, porque é a atitude que vai demonstrar o quanto de crédito você deposita. Por exemplo, se você é um aluno regular, está aqui sempre assistindo os vídeos, está aqui sempre perguntando, questionando e tudo, então o seu comportamento denota um alto nível de Shraddha. Mas se você assiste o vídeo uma vez, depois não assiste mais, aí não pensa sobre aquilo que a gente falou aqui no vídeo, e tudo, você tem um baixo nível de Shraddha. Então, conforme a sua fé, conforme o crédito que você dá, assim a sua atitude. Então, conforme a sua atitude, assim também o crédito que você dá. São umas coisas tão intrínsecas. Então, se você diz, eu acredito que existe uma força maior, que existe um controlador, que todo esse universo ele está sobre uma ordem, que ele está totalmente interligado, que existe ação, existe reação, existe causa e consequência, ação e reação, e que eu acredito que eu não seja o corpo, que esse mundo aqui não vai me trazer felicidade. Você pode dizer tudo isso de boca, mas Shraddha é o que vai te levar a buscar a visão sobre esses ensinamentos. É aquilo que vai te fazer permanecer apesar das dificuldades. Então, Shraddha, então Krishna diz, aqueles que praticam esse meu ensinamento, Shraddhavanta, Shraddhavanto, aqueles que têm fé. Então ele dá um outro atributo dessa pessoa, Abhyasuyanto, Anasuyanto, ele diz aquelas pessoas que não têm inveja. Então a palavra é asuya. Asuya quer dizer invejoso. Anasuya quer dizer não invejoso. O que é inveja? Se diz, a inveja é Paragunam Drishva Dukhi Bhavati, ou seja, tendo visto a qualidade do outro, Dukhi Bhavati, a pessoa se torna triste, porque ela vê o outro com uma qualidade, ela vê o outro com uma posse, ela vê o outro com um dote que ela não tem. Então, em função do outro ter e ela não, ela se torna triste. Então, isso pode ser inveja. Sendo que, aqui na Gita, se a gente pegar as explicações dos acharyas, Ramanuja, ele vai dizer que Anasuya quer dizer uma pessoa que é livre de sofisma. O que é essa pessoa? É aquela pessoa que não fica duvidando da coisa, mas ter dúvida é de se esperar. Mas ter aquela dúvida que você já julga, condena e executa, fala, não, isso é só mais uma crença hindu, isso é uma religião hindu, e tudo isso não serve para mim, eu já tenho a minha religião, e tudo não quero saber disso. Então, primeiro, isso aqui não é religião.
Mas o indivíduo já caracteriza, ele já julga, determina e sentencia e executa. Fala assim, não preciso estudar isso. Não quero que você me convença. Ou então, tenta me convencer aí. Você tem 5 minutos. Me explica o que é Vedanta. Então, o indivíduo tem uma atitude desafiadora. Ele não tem uma atitude humilde. Então, você diz que essa pessoa ela é assuya. Ela tem inveja. Inveja no sentido de que ela não se permite, ela bloqueia o ensinamento. Então, Krishna diz anasuya, ou seja, são aquelas pessoas que têm uma humildade para ouvir o ensinamento. Não são aquelas pessoas que ficam procurando um furo. Vamos ver aí, agora eu vou pegar ele, eu vou fazer uma pergunta que ele não sabe. E aí, quando eu fizer a pergunta que ele não sabe, aí eu vou desmascarar esse cara. Então, aquelas perguntas desafiadoras, e não com o intuito de aprender. Então, Krishna diz, esse cara não serve. Então, Shraddhavanto Anasuyanta, ou seja, as pessoas que têm um ato de crédito e que têm uma atitude humilde, aquelas pessoas que não são invejosas. Aí então Krishna diz, essas pessoas então, Mutyante Tepi Karma Bhi, elas se libertam, né? Te Mutyante, eles se libertam, mesmo que, a Pi, né? Mesmo, Karma Bhi, pelas ações, é um instrumental plural da palavra Karma. Karma quer dizer ação, Karma Bhi quer dizer pelas ações. Então, mesmo fazendo as ações, mesmo se cumprindo com as responsabilidades, essas pessoas se libertam. Por quê? Porque as ações necessárias, as ações opcionais, tudo que eu faço no meu dia a dia é permeado pelo yoga. Ou seja, né, no meu dia a dia eu tenho a prática do yoga. Eu consigo ter yoga quando eu trabalho no banco. Eu consigo ter yoga quando eu vou para a academia. Eu consigo ter yoga quando eu vou à praia. Eu consigo estar em yoga em diferentes situações. Por quê? Porque yoga é um estado mental por detrás de toda e qualquer ação. Então, Krishna diz, essas pessoas, eles se libertam mesmo fazendo as ações, mesmo pelas ações. Então, falando do verso de novo, Ake ye matamidam anutistanti manava. Então, ye manava, aquelas pessoas que anutistanti, que elas praticam, me matamidam, esse meu ensinamento. E ele dá as características, dá os requisitos. Shraddhavat, que tem fé, Anasuya, que é livre de inveja, ou seja, aquela pessoa que tem humildade para ouvir o ensinamento, que tem um questionamento maduro, não tem aquele questionamento para desafiar, para pegar um furo. Vamos ver se esse cara sabe mesmo, vou apertar ele aqui, vamos ver se ele sabe, vou fazer uma pergunta difícil, fica pensando pergunta difícil para fazer, para pegar o cara. Que tem fé, que deposita crédito e que é livre de inveja, que tem humildade. Então, essas pessoas, elas se libertam mesmo pelas ações.